quando a Magali me convidou para vir pensar o que eu pensava de um profissional da conservação e restauração sendo artista, né? E qual era o meu olhar sobre isso, né? Bom, eu acho que é igual vocês. Pelo que eu entendi, vocês também ainda não entenderam. Então me dou o direito de também ter uma dúvida. Não, mas eu acho que existe uma coisa bem interessante, assim, a gente pensar que nós todos fazemos parte de um corpo inteiro, né? Porque eu, quando faço obra de arte, ainda sou romântico, ainda acredito que quando eu faço a obra, ela não é para mim, ela é para... Né? É romântica, é sempre romântica essa parte, mas porque depois cai tudo por terra quando a gente vai numa feira e tem um colecionador, isso fica, putz, o que eu fiz, né? Meu negócio foi parar onde? Aí vem o restaurador, faz tudo falso, assim, tá tudo, aí fica igualzinho, pô, né? A gente achando que aquela coisa especial que a gente fez. Não, mas tudo brincadeira e com um monte de verdade. Mas, e aí, claro, a expectativa aqui de complexidade do trabalho é quebrado. Então, eu já utilizei o material pensando que ele quebra. Então, as quebras que acontecem também, muitas vezes eu me alivio pensando que são partes da história daquele material e, graças a Deus, existiram restauradores para fazer a mágica de novo, porque, juro, aconteceram coisas... Mas esse material ainda está imbuído, elas têm uma madeira embaixo, pensando na peça, claro, mas também facilitando um trabalho posterior, que, claro que eu sei que a peça em si já propõe um trabalho posterior, porque ela é de difícil locomoção e difícil conservação. É uma cerâmica vitrificada. Então, ela lasca, tem 1000 coisinhas, né? Porque no encontro, toda hora tem um negocinho nela. E tem outros pedaços, né? Por exemplo, esse galho, então, essa instalação ela trabalha com realidade e ficção. Então, algumas peças são de verdade, algumas peças são de mentira. Algumas coisas, elas são, vamos dizer, elas inclusive penetram no material. Aqui eu vou mostrar um detalhe, tem uma poça de vinho real, que inclusive dá um cheiro no ambiente de vinho velho, de festa velha. E ela é muito importante. Uma coisa que eu tenho muito problema com isso é como fazer que, através das montagens dessa instalação, e a pessoa que tem que colocar o vinho, que ela se atenha a pôr o tanto necessário e não exacerbar, porque o material chupa. Toda a cerâmica ela é craquelada, não sei se você sabe, deve saber disso, né? Ela já é craquelada, a gente não enxerga. A gente só enxerga quando a gordura entra, quando a sujeira entra. O craquelê que já existe lá naturalmente, né? Então vai ter todo esse... E para montar também. Ela tem uma certa especificidade. Esse galho é um galho que a gente encontra em cada lugar. Então, se eu não estou, né, acho que existe aí um outro profissional que vai montar isso. Eu não sei se é o conservador, restaurador, é uma equipe. Essas cebolas aqui, por exemplo, tem umas cebolas aqui nesse canto, que elas são necessariamente, tem que ser cebolas brotando. Porque durante toda a exposição existe uma questão muito interessante na cebola, que eu aprendi com ela mesma, é que quando ela tenta nascer, ela tem todos aqueles anéis. E nessa instalação é muito bonito isso, porque é uma parte da instalação que diz tudo o que é a instalação. Que ela é um vanitas, uma natureza morta, do tamanho natural, usado, né? Então, a cebola ela cresce, o primeiro broto cresce, morre até o anel não ter mais água. E assim ela murcha e cresce outro. Cada anel vai dando mais broto. Então, é como se fosse uma tentativa de sobrevivência.
o tempo todo do trabalho. Bom, enfim. Eu vou passar um pouco para os detalhes e vou contando o que aconteceu com essa obra, só para contar a complexidade que pode ocorrer, né, vamos dizer, na irresponsabilidade da curadoria, na irresponsabilidade dos órgãos institucionais, na irresponsabilidade de várias partes, e como que a conexão do artista com o restaurador ainda pôde salvar essa obra. Porque ela esteve, por exemplo, na mão do agente aduaneiro venezuelano 7 anos, sem eu saber como ele estava, por uma irresponsabilidade de várias instâncias, né? Uma obra nesse porte, assim, de frágil desse jeito, né? Por exemplo, isso aqui é porcelana, fininha. Isso aqui é cerâmica, isso é vidro. Então, só tem material fácil. Né? O fácil foi enfatizado. Mas é bem fácil. E aí, o que ocorreu? Quando eu consegui, através de um processo de... a cor está toda deturpada, está meio assim, estranho, mas é o aparelhagem que está... quando eu consegui convencer esse agente aduaneiro a me entregar a peça, burlando as regras do país dele, o Chaves, né, vamos dizer assim. Porque o galerista, na época, que ela foi convidada para uma Bienal de cerâmica, e aí o galerista, na época, deixou essa... primeiro a curadora que me convidou falando que a obra ia e voltava, né? A obra, mas ela, sem falar comigo, foi até o galerista e fez uma outra combinação com ele, que ele ia ser o responsável pela volta. O idiota aceitou. Aí, ele não tinha competência para isso, mas ele aceitou. Aí o que ocorreu? Eu morri com tudo na mão, porque ele foi protelando, buscar a obra, e aí tem uma lei nacionalista da coisa, né, que se a obra ficar lá mais de 2 anos, tem uma multa, porque a obra não é de lá, ela não é patriada, né? Então é toda uma problemática. E aí, quando o cara falou assim, tem que trazer a obra, aí o galerista falou, vou trazer a obra, o próprio agente aduaneiro, que é o único do país, daquele país, imagina, o poder dele de, né, passar a perna em qualquer coisa. Ele imediatamente pôs uma multa de $35 mil, que quem morreu com ela, né, era eu, porque eu era o dono dela, ninguém quis saber, ninguém ia pagar isso, jamais, né? Então, eu fiquei 7 anos ligando para essa pessoa no celular dele e falando, eu sou artista, eu não tenho, esse dinheiro não vai aparecer. Até o dia que eu falei, olha, nem estou naquela galeria mais, pelo amor de Deus. O que está acontecendo? E aí ele me falou que tinha que fazer uma outra caixa, que estava tudo podre, blá, 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 blá. Eu tive que acreditar nele, paguei uns $2 mil. Ele mandou a obra. A obra estava pouco quebrada, com algumas quebrinhas, em pratos e tal. Aí a obra chegou, foi uma alegria. Isso aí é a poça de vinho, por exemplo, que tem que ser mantida, né, durante a exposição, mantida e certamente de vez em quando ser limpada, voltar a encher de novo, deixar alguma borra. Tem uma sensibilidade nessa parte, né, que eu acho que as instalações elas trabalham muito, né, da arte contemporânea, que tem uma parte que ela é meio flexível e ela determina também uma certa sensibilidade de quem está lidando com essa essa área que que é uma manutenção e que ao mesmo tempo ela ela muda, né, ela muda o tempo todo com a temperatura, com várias coisas. Da perda de uma obra dessa, que fazer uma obra dessa, para mim, é quase que eu não sabia que eu ia fazer uma obra dessa. Ela aconteceu. Eu acho isso meio divino mesmo, porque você acha que eu tenho essa técnica? Teve toda uma conjunção
de onde eu estava, né, toda a minha ideia e tal, para isso ser destruído assim, é muito dolorido mesmo, é mesmo. Porque, olha, essa laranja, tudo, né, é uma coisa assim, nem eu mesmo. Porque a técnica que estava ali do meu lado, as pessoas que estavam tecnicamente me ajudando, eram incríveis, né, era um instituto incrível. E aí a Fernanda me falou, você quer vir ver e tal? Eu falei, não quero nem ver, faz o que você quiser. Se você acha que salva, faz, eu quero ver depois. Eu não quero saber, não quero ver isso, não, de jeito nenhum. Porque isso aqui, ó, era nada no final. Essa trama aqui. Tudo. A Fernanda Toso e o marido, ela diz que eles adoram quebra-cabeça. Aqueles bem grandes. Então, eles trocaram o quebra-cabeça pela minha cesta. Então, elas foram montando com fios, cada pedacinho, e amarrando. Eu tenho o laudo, mas eu ia trazer o laudo para vocês verem algumas fotos disso. Porque vários pratos aqui foram quebrados também. Aqui, já é a foto do início, né? Mas você vendo essa foto aqui, não tem diferença. Você vê de perto também, não tem diferença. Assim, é incrível como... Então, o que eu posso dizer dessa conjunção, salvamento de pátria, né? Já que nós aqui já sabemos que não existe estrutura e mentalidade, né? E de entendimento no Brasil do que é o artista, o que é a arte, o que é o trabalho em volta da arte que contém todos nós. Né? Eu acho que é um caso de ignorância plena. Vamos dizer assim. Eu acho que é um tratado para um doutorado pleno também. Se vocês quiserem pensar na ignorância no sistema artístico. Né? Eu acho que é um tema ótimo para restaurador. Porque é um fator de ignorância mesmo. Eu acho que é muito ignorante. Enfim... Mas esse é um caso que eu queria trazer nesse sentido, né? De pensar, para mim, nesse caso, se você me pergunta o que é um restaurador, para mim é um Deus, né? Porque essa obra ainda está viva. E depois disso, ela linda, assim, fez todo um laudo maravilhoso. E olha que respeito, entregou todos os pedacinhos. E eu tenho as migalhinhas que sobraram, que não couberam no restauro. Essa eu não achei onde que estava. E aí o museu comprou, depois disso tudo. Aí o MAN de São Paulo hoje detém essa obra, é dona dessa obra, e fala assim, pô, agora ela tem um pai, não preciso mais ficar... E aí eles fizeram caixinhas, cada pedacinho tem um buraquinho. E aí agora... Eu espero que lá tenha uma equipe. Muito legal. Mas o MAN de São Paulo, eu acredito, você respondendo um pouco a sua pergunta, que seria também um lugar muito interessante, onde eles... É o primeiro museu que eu conheço que, a não ser agora, pode ter outros, que se dispôs a ter, por exemplo, um acervo de papel de verdade, assim, e ter uma política de gravura, tem toda uma coisa que geralmente os museus brasileiros, né, que correm, né, léguas de papel, correm léguas de não sei o quê, porque acham muito difícil, né? Então eles agora vão ter que lidar, por exemplo, uma coisa que eu queria trazer também era a restauração do vídeo. Vamos pensar nisso, né? Onde que é esse lugar? Eu fiquei pensando, eu podia ter trago coisas mais, porque o vídeo é ainda mais complexo. Hoje em dia, eu sei que se eu guardar isso em DVD, eu tenho que copiar a cada 5 anos. E se eu guardar no HD, eu tenho que ter 2 cópias iguais, talvez, porque senão alguma pode morrer. É tudo tão aéreo, acho que, não sei nem... Talvez um restaurador vai ter que ter, daqui a pouco, um curso de... A nuvem. A nuvem. Não, mas um curso de restauro de cabeça de computador, para você salvar em mídias. Imagina. Daqui a pouco vocês vão ter que entender disso, né? Porque
vocês vão ter muitos problemas, por exemplo, quem vende vídeo hoje para Tate Modern, que eu acho que compra vídeo dessa forma, que eu soube, a pessoa vende a cabeça do computador e o vídeo lá dentro. Eu já tive uma cabeça de computador que morreu, ninguém conseguiu abrir aquele negócio e não saiu nada de lá. Então, outro tipo de pensamento de restauro daqui a pouco. Né? Bom, eu trouxe esse, né? E o pano de mesa é meio parecido. É um outro problema. Ele é uma porcelana que nasceu, é um dissidente do piquenique, é um trabalho que veio um pouco depois. É um pano de porcelana que quer aludir a um pano branco e que ele recebe a mancha que já vem com a determinação de que ela é uma mancha, é uma, como se fala, uma corrupção do branco, né? Da virgindade desse material. É um estrago que eu já crio como linguagem. Mas, hoje em dia, isso, por causa do problema da manutenção e do exagero e da falta de delicadeza nas exposições que isso apareceu, hoje, aqui, acho que até aqui assim, já é uma mancha. Ele foi absorvendo. Eu aprendi com o tempo que se eu jogar aqui Cândida no sol, ela branqueia bastante, igual pano. É bem interessante. Mas nem assim eu consegui voltar um pouco a essa história. Um pouco, é uma coisa sanguinolenta que tem. Né? Fica só a mancha, tudo bem, já é uma coisa. Tem lá uma história da mancha. Já é interessante. Hã? É porcelana. Que é um pouco diferente porque a cerâmica, aqui naquele outro caso, era uma cerâmica vitrificada, então tinha a camada antes do material poroso. Essa é direto no poroso. Né? Não tem vitrificação. Então, essas duas coisas que eu queria apresentar. Eu quero agradecer, Magali, né? Obrigado pelo convite, obrigado pela presença, dos colegas. Eu não tenho nenhum caso assim com restauradores ainda. Mas desde o início, assim, o material que eu vou falar dele, aqui os trabalhos que eu vou falar dele, eles me colocaram essa questão assim, nossa, isso daqui vai durar quanto? Que vida isso tem, assim, quanto tempo eu vou ter isso? Em 2004, 2005, eu fiz uma instalação. Eu estava fazendo mestrado aqui na escola e eu produzi uma instalação dentro de uma disciplina utilizando fita crepe. Então eram metros e metros de fita crepe estendidas no espaço, assim. Aí depois disso, assim, eu dei sequência a uma série de trabalhos com fita crepe e com fita durex, tanto em instalações quanto em desenhos, assim, em trabalhos feitos sobre papel, onde eu procurava manter também uma certa função dessa fita. Então eu utilizava a cola que tinha nela para grudar. Então, para fazer os desenhos, eu cortava os papéis. Então, eu faço uma série de recortes nos papéis e então eu venho com a fita restaurando ali aquele recorte, assim, grudando um pedaço com o outro. E nas instalações, a própria fita ela servia como fixação da linha no espaço, né? Então ela grudava na arquitetura e ela trazia e assim ela se mantinha em pé. Então eu vou mostrar agora vou mostrar os trabalhos, falar direto deles. Então esse trabalho é uma série que eu dei o nome de Estratégia da Aranha. São volumes de papelão que eles são envolvidos com fitas adesivas e fixados na parede com essas fitas. Essa exposição aconteceu no Centro Cultural Hélio Oiticica, lá no Rio de Janeiro. Esses trabalhos eles têm mais ou menos 1 metro
por 1 metro por 1 metro. Os volumes eles têm essa dimensão. Então, são volumes relativamente grandes, assim, e que, nesse trabalho, eles acabaram me colocando um problema do peso, que até então não tinha aparecido. Então, nesse momento, eu tive que utilizar uma outra forma, que não só a fita, para eu conseguir fixar esse volume. Porque ele não fixava, assim, imediatamente. Eu teria que ficar lá, segurando o trabalho, até juntar um número enorme de fitas na parede, para isso se sustentar. Então, eu fixei primeiro o volume, para então depois eu cobrir ele. Então, ele é fixado com um parafuso mesmo. Esses trabalhos, eles vieram a partir desses volumes, e eu dei o nome de Caixa Aberta, o nome da série, ela tem esse nome de Caixa Aberta, porque aí é algo que os trabalhos foram, aos poucos eles foram me criando problemas, assim. Esse é o primeiro que eu falei, que é o com fita crepe. O que aconteceu? Ao final dessa instalação, assim como eu acho que essa é uma questão para a instalação que eu coloco para mim, assim, a gente acaba produzindo muito lixo, porque isso tudo é desmontado, e o trabalho, na medida em que ele se desmonta, ele se desestrutura, e eu tenho um grande volume que resta ali, que sobra, que não é nada mais. Não é mais instalação, não é uma matéria que é reaproveitada, assim, né? Então eu comecei a pensar assim, o que eu posso fazer como é que eu posso desdobrar essas coisas? Então a estratégia da aranha, ela me levou às caixas abertas, assim. Então eu comecei a retirar as caixas depois que eu fazia a instalação e eu abri a caixa toda, e então eu começava a trabalhar elas como uma superfície pictórica bidimensional, que então eu expunho novamente. Que são esses desenhos, por exemplo. Esses desenhos, pinturas, enfim, isso tudo é fita que um dia ela foi conformada dentro como um volume grudado na arquitetura. Né? Esse volume é um volume de papelão, de caixa de papelão, e as fitas, elas são durex, fita adesiva. Eu vario muito, e eu vario procurando assim, encontrar... eu achei uma cor nova, achei o que a indústria vai me dando, eu vou usando, assim. Né? O durex me interessa mais, porque o durex me dá uma transparência que as fitas de vinil, a fita de vinil adesivo, que ela é emborrachada, então ela não tem uma transparência. O durex, ele permite essa transparência, e com isso uma produção de outros tons, outras cores que o vinil não me dá. Tem um trabalho que eu quero falar dele, que é um primeiro enfrentamento assim, com essa realidade que pode ser mais próxima aí do restaurador. Nessa exposição em 2005, eu fiz uma exposição no Centro Cultural São Paulo, e eu tinha um pequeno desenho. É um díptico, são 2 desenhos. Um papel vermelho aqui, outro vermelhinho do lado. Ele é recortado com as fitas. É um desenho pequenininho, super simples, mas dentro desse pensamento do recorte, do recobrimento com a fita. E aí, ao longo da exposição, um colecionador em São Paulo, ele ficou interessado no trabalho. E eu fiquei um pouco assustado. Como o Marco Paulo falou, acho que tem um romantismo que a gente não perde. Assim, eu falei assim, nossa, mas como que alguém, será que está interessado? Mas será que ele sabe que isso não vai durar muito? Como assim? Ele quer realmente comprar isso? E essa pessoa ela me procurou diretamente, entrou em contato por e-mail, depois me telefonou. E aí eu fiquei muito assustado na época, porque ele virou para mim e falou assim, não, porque eu cheguei a falar assim, mas eu não sei quanto tempo vai durar. Ele falou assim, não, mas eu sei disso, eu coleciono esse tipo de obra. A minha coleção é uma coleção de obras que
elas lidam com essa questão da durabilidade, elas são perecíveis. Eu falei, uau, isso existe, assim. Eu estava lá achando muito absurdo. E aí ele comprou a obra, catalogou, enfim, é um colecionador desse tipo de arte. Posteriormente, esse trabalho eu mostrei numa exposição na galeria em São Paulo, e ele estava dentro de um totem, ele estava grudado num totem, tá vendo? E um colecionador viu o trabalho e adquiriu o trabalho. E aí ele ficou com esse trabalho durante uns 2 anos desse jeito. Mas ele, desde que ele comprou, ele falou, a intenção era que eu desgrudasse desse lugar e grudasse na arquitetura, que tem a ver com o trabalho. Eu falei, ótimo, realmente é mais o meu interesse do que ele estar grudado num totemzinho de exposição, enfim. E aí, depois de muita conversa, assim, foi difícil a gente acertar, eu fui lá montar o trabalho. E enfim, colecionador paulista, uma casa chiquérrima, muitas obras de artes, e uma arquitetura incrível. E ela queria colocar o trabalho assim, perto de uma claraboia. Eu falei assim, nossa, mas o sol... Ela falou, não, mas eu acho que é aí. Eu falei, ele é perecível mesmo, vamos colocar na claraboia. Falei, que é um espaço, inclusive, super bonito dentro da casa, mas era um ponto. Falei assim, essa coisa com calor, sol, acho que esse negócio não vai dar certo. E aí eu fui, montei a galeria, forneceu um montador que foi comigo, a gente montou o trabalho, mas ia ter tipo um evento na casa. Então, que tinha que estar pronta a obra. Falei, beleza, a gente fez, mas enfim, esse trabalho, dessa maneira, assim, como eu concebi inicialmente, ele precisa assim, de um tempo para ele assentar as coisas ali, para elas se firmarem. Quanto mais fita, mais firme isso fica, e fica realmente firme, assim. Depois, para tirar, é muito difícil, assim, não é tão simples, assim. Essa fragilidade inicial de uma fita, na medida em que são muitas, deixa de ser tão frágil, assim. Mas lá tinha a questão do calor, da luz, e o trabalho caiu. Despencou, não sei como, assim. Como que foi o processo de despencar, assim, se ela tentou ajeitar, enfim. E aí eu voltei e refiz o trabalho, refiz assim, né? Remontei o trabalho, mas aí eu fixei com parafuso ele e depois eu recobri. E aí isso já tem 2 anos, assim, que eu não tenho notícias dele, assim. Na verdade, já tem 3 anos, assim. Há uns 2 anos eu conversei com a colecionadora e ela falou que estava tudo ótimo, ela estava toda feliz com o trabalho. Mas acho que é algo que não vai durar muito tempo, assim. Não só pela questão do material, assim, como pelo lugar que ela escolheu, assim, dentro da casa, assim. Que apesar de, em termos de espaço da arquitetura, de uma relação com o ambiente onde ele está, ser um espaço interessante, ele coloca questões de manutenção, assim, que são muito concretas mesmo, assim, que ela sabe, assim. Mas que coloca, mas enfim, que o problema é instalado, assim. Com ela eu tive uma, assim, eu nunca tinha, estou aqui falando de colecionador, não vendo assim, nem tem muitos colecionadores comigo não, mas ela é um caso especial, que eu fui lá, enfim, e ela é uma grande colecionadora em São Paulo. Então, conversando com ela me falou do Ernesto Neto, e assim achei a conversa interessante, assim,
que ela falou assim, mas ele não, ele mais ou menos, porque a borracha, ela endurece. Aí eu falei, nossa, é mesmo, nunca tinha pensado nisso. Então a borracha endurece, ela craquela, ela perde tudo ali, assim, toda aquela leveza, toda a história que tem ali, assim, todo o tecido, porque ele vira uma borracha dura. E ela falou assim, várias pessoas têm esse problema, porque o trabalho engessa, assim, né? Ele ganha essa coisa da matéria. Então, acho que é realmente algo que acho que os colecionadores eles têm uma certa noção, mas que eles têm que lidar com isso o tempo inteiro, assim, né? E que as instituições da mesma forma, assim, né? Porque são materiais e matérias que têm uma vida muito mais curta, assim, do que a gente já teve. Acho que é um reflexo também do nosso mundo, assim. Acho que nós artistas hoje não temos esse compromisso com a eternidade, assim, que existia lá no Renascimento, assim. Ou não dessa forma, né? Aquilo era um pacto muito mais claro. Hoje esse pacto ele é mais individual. De que esse trabalho foi feito talvez para durar mesmo um tempo aí que é menor do que essa história da arte que a gente vê, assim, né? Eu pensando como artista, né? Talvez quem está né, pensando em termos da cultura, da conservação, enfim, vai querer estar preservando isso o máximo e por todo o tempo, assim, né? Mas enquanto artista eu fico mesmo me perguntando se muitas coisas não são feitas mesmo para acabarem, assim, para terem uma vida mais curta, assim, do que foi antes, assim. Algo que me preocupa hoje, parece bobo, mas é nesse lugar, assim, é que isso não vire lixo, assim. Não por conta de um sentido pejorativo, assim, né, de que o meu trabalho, mas do que isso pode virar nesse nosso mundo, assim, de consumo e de produção de coisas e de restos. Né, assim, eu acho que a instalação, que é algo com que eu trabalho, ela lida muito com isso, assim. Às vezes se movimenta uma energia, uma coisa, para algo que que veio de onde, vai para onde, assim, né, por um momento, assim, né, que às vezes eu me questiono, assim, desse lugar, assim, fico tentando criar situações no meu trabalho onde isso pode ser pensado por mim, assim. É isso. Acho que... Eu trabalho basicamente com forma tradicional do desenho, a guarda de nanquim sobre papel. E são fotos do meu acervo e de quase 29 anos de desenhos guardados. Eu trabalho muito com papel grande, desenhos de grandes dimensões, de 6 metros, 4 metros, 5 metros. E esses desenhos grandes, eles são enrolados e guardados. Então, eu tenho são 3 lugares. Esses desenhos estão guardados aí há mais ou menos uns 8 anos. Eu não tenho energia e nem coragem para abrir esses desenhos e ver em que estado eles estão. Um dia, talvez eu faça um projeto de alguns, né, conservadores juntos que possam me ajudar nessa empreitada. Eu já troquei, acho que eu troquei uma vez só os plásticos e depois não tive mais energia para fazer nada. Agora eu queria me falar de um outro trabalho.
esse trabalho que chama Pilha, aí, que ele é formado de 11.500 folhas de papel impresso. Ele foi montado, então, ele foi feito, né, impresso na gráfica, e a gráfica entregou no Museu da Pampulha. Ele foi montado no Museu da Pampulha, exposto, e depois desmontado e guardado em um outro local, que eu pedi ajuda a um amigo que tem um ateliê maior, porque na minha casa não caberia. E depois ele foi exposto uma segunda vez, ano passado, no Centro Hélio Oiticica. Então, ele foi pego nesse lugar, no ateliê desse amigo, e transportado para o Rio de Janeiro. Ele saiu de um lugar, subiu num caminhão, desceu do caminhão, subiu uma escada de 2 andares e foi exposto de novo. Depois ele foi guardado de novo, transportado, desceu a escada, subiu no caminhão e voltou de novo. Nesse transporte, nessa segunda viagem, ele sofreu terrivelmente. Então, ele é impresso, né? Então, essa linha é a superposição do desenho que está impresso em cima da folha. Então, essa borda do trabalho, ela é o trabalho. E nesse manuseio de guardar, de tirar, de abrir, de transportar, ele sujou e arranhou muito. Então, aqui, aí ele chegou da gráfica, embrulhado, e ele foi montado passo a passo de cada pacote. Depois que na volta dessa viagem do Rio de Janeiro, é que ele foi transportado em más condições. Então, assim, foi um trabalho que eu fiz com toda a curadoria do Museu da Pampulha, e depois não foi pensado, né, como o acondicionamento desse trabalho e o transporte desse trabalho. Hoje, eu acho que eu vou ter que perfilar ele novamente e bolar um bom acondicionamento para ele ser transportado também. Então, é isso que eu queria falar. Esses dois problemas que eu tenho. Basicamente, meu trabalho é o papel e a guarda de nanquim. Tem alguns outros trabalhos que eles foram feitos e não desenho, né, em parede ou no chão, que eles se perderam, né? São desenhos que não têm conservação, são feitos no local e desfeitos. Ah, esqueci. Queria ter começado com isso. Então, em 1987, eu ganhei o prêmio de aquisição no Museu da Pampulha, com um desenho de 2 metros por 1,5. Nessa época, a gente não tinha informação, essa informação que a gente tem hoje. E eu desenhava por até indicação de um moldureiro amigo nosso. Ele montava o papel e colava o papel com cola branca em cima de um eucatex para mim desenhar. Então, esse desenho, muito, né? Beleza. Uma série, assim, eu fiz uma série enorme desses desenhos, eram desenhos de 2 metros, e um desses desenhos foi esse prêmio de aquisição que o museu adquiriu. E eu já tive retorno, assim, de alguns
que foram adquiridos, e todos eles estão em péssimos estados, assim, completamente amarelado, amarelo. E, particularmente, do museu, além de ter amarelado, acho que tem barata comeu, algumas coisas assim, por mau acondicionamento no museu. Esses desenhos também são problemas. Assim, eu não sei que eles estão péssimos e as pessoas reclamam. Acho que, e uma vez eu até com a Betânia, eu fiz um orçamento, ele ficava tão caro, mais caro do eu desenhar várias vezes, assim, um outro desenho novo.